Inteligência artificial, conceitos e a evolução histórica. Nos acompanhe neste vídeo que será muito interessante. Você irá aprender muito sobre conceitos de inteligência artificial comigo, Ederson de Almeida Pedro, e comigo, Vanduir Velchen. Então, pessoal, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Está esperando o quê? Nós temos hoje cerca de 4 vídeos semanais, onde é o Diário de Bordo, Café com Tech, Gautcast e ainda a cada 15 dias as Pílulas de Segurança com o professor Jairo Brasil. Vamos ao conteúdo de hoje então, Vanduir. Nós estamos chegando na indústria 4.0, não é mesmo? Mas antes disso, acredito que nós tenhamos a 1.0, 2.0, 3.0. Como que chegamos até aqui? O que se estuda na aula, né, lá na história, enfim, nos livros de história, são as revoluções industriais. Elas foram marcadas por ciclos de transformação que foram acontecendo com naturalidade no nosso processo de desenvolvimento como mundo, vamos dizer assim. Ok. Começou por volta de 1700, no final de 1700, início dos anos de 1800, com a primeira revolução industrial, que ficou caracterizada pelas máquinas a vapor, pela mecanização. Sim. Então, por um trabalho, a mecanização foi introduzida no trabalho. O Vini trabalhou nessa época. Depois disso, a gente passou mais ou menos para entre a metade da década entre a metade de 1800 e já para o final, a gente foi para a parte da produção em escala. Quem não lembra do Fordismo, enfim... Eu não lembro, mas o Vini lembra. A gente estuda, né? Ninguém viveu, não sei. Mas a gente estuda essa parte da transformação. Onde tinha, como já tem a produção em escala, ficou característica outra coisa que era as linhas de montagem, onde o famoso filme do Charlie Chaplin lá então, montando 1870, final do século XIX, início de 1900 hein? Isso, então nós temos essa era que é o início das linhas de produção. Isso durou mais ou menos até a metade do século passado, ali depois do final da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1950, enfim, um pouco mais avançado já, onde começaram a ser produzidos os computadores, enfim, o que possibilitou um grande salto na automação industrial. Aconteceu nos Estados Unidos, principalmente. Sim. Com Microsoft, Apple e computadores da IBM, né, japonesa. Isso. E aí a gente foi transformando isso, a indústria foi se transformando até chegar hoje, que a gente falou no início, na indústria 4.0 ou numa quarta revolução industrial, que é no final do século passado, então no início dos anos 2000 para cá que a gente está vivendo essa transformação. Ela do século 21. Isso, alguns com um pouco mais de intensidade, alguns menos, como é normal que aconteça, porque são uns períodos de transição, enquanto que alguns estão saindo, os outros já estão a todo vapor, vamos dizer assim, nessa revolução. E a inteligência artificial é um dos pilares da indústria 4.0. Por que se deve isso? O que é a tal inteligência artificial? Talvez quem está nos assistindo não saiba. A inteligência artificial hoje, então, o conceito mais simples dela é colocar em máquinas a capacidade cognitiva humana. Ou seja, inteligência artificial, colocar a inteligência artificial humana em máquinas. Desenvolver máquinas, então, que sejam capazes de simular a habilidade humana e de pensar. A habilidade humana, o que é a habilidade humana de pensar e agir? Então, máquinas que tenham capacidade de pensar e agir são consideradas máquinas que resolvam problemas complexos, atuem em ambientes complexos. Ok, a indústria 4.0 ela é do século 21, mas de quando é a inteligência artificial? Isso, a inteligência artificial ela vem se desenvolvendo, é um campo da área da computação que vem se desenvolvendo com mais conhecimento, vamos dizer assim, a partir da década de 50, que foi quando foi estabelecido um campo de estudo para ela. Antes ela era uma área da ciência da computação. Okay. Agora ela é um campo de estudo, ela tem, enfim, suas teorias, enfim, toda a parte da ciência por trás dela. Mas a inteligência artificial ela existe desde que se tem um conceito desde que os humanos contam histórias. Porque tu coloca uma coisa mística por trás, uma questão artificial. Melhorar a história. Isso, tu vai lá, melhora a história. Migué. Isso.
Tu diz que a questão das espadas encantadas, que elas têm poder, que não sei o quê. E aí tu começa a desenvolver essa coisa de mágica. Isso também caiu pro lado pejorativo dessa área. Místico. Isso, que foi muito explorado pela ficção científica, nos filmes de Hollywood, que todo mundo conhece. Depois eu vou falar de alguns filmes que estão hoje tentando desvendar um pouco, mudar essa história, como é conhecida essa área. A inteligência artificial hoje ela é inclusive considerada por pesquisadores como a nova eletricidade. Porque como a gente lá atrás teve as revoluções que marcaram muito, a eletricidade por quê? Porque ela possibilitou uma série de transformações na indústria. E hoje a inteligência artificial é vista como uma nova eletricidade, porque ela vai ser muito transformadora, o impacto dela vai ser muito grande. Por causa disso, eles estão chamando ela de nova eletricidade. Eu espero fazer parte dessa revolução. Quem sabe teve o Edison no passado e terá o Ederson no futuro. Mas aí, vamos lá. O que é a inteligência artificial e como ela surgiu, né? Que foi o que tu questionou. A inteligência artificial, como campo da ciência, ela foi criada em 1956 por uma turma de pesquisadores, cada um com a sua área. Eles se reuniram nos Estados Unidos, no Dartmouth College, e num seminário de verão, que durou umas semanas, e eles discutiam o que estava acontecendo, enfim, e criaram então, nomearam o campo como inteligência artificial e estabeleceram algumas bases para ela se desenvolver a partir disso. O pai da inteligência artificial, como ele é conhecido, é o John McCarthy. Ele era um desses caras que integrou esse evento. Beatles. Não é o John Lennon. E aí ele que integrou essa cúpula, vamos dizer assim, e a partir ele que nomeou o evento como inteligência, ele que nomeou o acontecimento como estabeleceu o nome de inteligência artificial, e ele é responsável por alguns grandes feitos, como a primeira linguagem de programação para inteligência artificial, que era chamada de Lisp, que era processamento em listas, que executava os comandos em listas, enfim, para executar os programas. Ele veio a falecer em 2011, então ele viveu por muito tempo. E todos ele é um professor muito reconhecido na área, e ele foi um dos principais então autores que contribuíram nessa área. Outro cara que é muito importante nessa época, então, que inclusive originou um prêmio chamado Nobel da Computação, que é o Alan Turing. Sim. Tem um filme sobre ele. Isso, que eu também vou comentar. O Alan Turing, então, o John McCarthy, ele conquistou, inclusive, então, um prêmio Turing, que depois todos os feitos que ele fez foram reconhecidos, e ele ganhou um prêmio Turing, que é considerado o Nobel da Computação. Nossa. O Alan Turing, esse cara, ele foi um matemático e ele é considerado o pai da computação. Então, moderna. Então temos o pai da inteligência artificial, que é o John McCarthy, que fique claro, e o pai da computação moderna, que é o Alan Turing. Ele estabeleceu outros fundamentos para a inteligência artificial, então ele também contribuiu para essa área, e a principal contribuição dele foi um questionamento que ele fez a partir de um estudo dele, que é se máquinas poderiam pensar, que é famoso pelo Can Machines Think, que ele fez isso em 1950, e isso é a partir do famoso teste dele, que é o teste de Turing. Sim, que é uma pergunta. Can machine thinks? Isso, é quando tu coloca numa sala uma máquina e na outra um humano, e tem um interrogador humano que faz perguntas para a máquina e para o humano. No momento que tu não consegue reconhecer quem foi que respondeu, se foi a máquina ou o computador, ou o humano, desculpa, essa máquina é considerada inteligente, porque tu não teria capacidade de distinguir quem foi que respondeu. Então ele é muito conhecido hoje ainda por causa disso, mas ele tem outras contribuições. Inclusive ele é reconhecido como um dos principais integrantes do grupo, e ele criou a máquina que conseguiu descriptografar as mensagens durante a Segunda Guerra Mundial. A máquina Enigma, que a Alemanha fazia os códigos da guerra, e ele construiu uma outra máquina para descriptografar esses códigos, e eles reconhecem, o governo britânico reconhece, então, esse feito dele, que foi fundamental para que os aliados vencessem a Segunda Guerra Mundial, derrotando a Alemanha nazista. Tem um fato que é um pouco triste, e é revelado no filme dele, que tu falou antes, que ele tem um filme que é O Jogo da Imitação. Sim. Que é um filme muito interessante para quem quer olhar, quem gosta dessa história, enfim, fala sobre a Segunda Guerra e tudo. Ele revela no final o fim trágico da vida dele, no caso. Enfim, ele morreu muito jovem, em decorrência porque ele era homossexual. E aí, na época, isso não era permitido. Então, ele foi condenado logo após esse feito, os aliados vencerem a guerra.
ele foi condenado e ele foi feita a castração química nele. E ele entrou numa depressão e se suicidou. Então ele foi um cara com essa capacidade toda e ele acabou tirando a própria vida dele por causa desse problema. Outros tempos. Mas em 2000 agora na última década, o governo britânico, a rainha da Inglaterra, reconheceu os feitos dele. É irônico e estranho, mas eles perdoaram os crimes dele, como se tivesse sido crime. E ele vai, a partir de 2000, ano passado, ele venceu uma indicação e ele vai se tornar capa da nota de 50 libras na Inglaterra, como uma homenagem a todos os feitos que ele fez para a computação. Vandoeiro, muito interessante, eu assisti esse filme. A inteligência artificial também é uma das minhas áreas de entusiasmo. Agora estou me sentindo um jovem estudante estudando Python, mais focado para a ciência de dados e inteligência artificial. Tive a oportunidade de, na faculdade, aprender em mais de uma disciplina, tanto a inteligência artificial aplicada em jogos, como na mineração de dados, uma disciplina, deve conhecer a professora Karine Weber, que era Sistemas para Tomada de Decisão. Sim, ela foi minha banca no mestrado. Exato, aonde nós, então, tínhamos que manipular dados, e um aprendizado daquela disciplina eu apliquei num grande cliente nosso, que tinha que criar um configurador de pedidos, de produtos, e um método era o recursivo e o outro era com base ao aprendizado, em cadastros, aos datasets, e nós conseguimos, usando esse conhecimento aí, levar inovação até o nosso cliente. E falando de questões práticas, então, de inteligência artificial, não que a história não seja interessante, nos conte um pouco sobre os feitos que tornaram a inteligência artificial tão importante para o nosso contexto atual. A inteligência artificial, ela nasceu, não é como a gente imagina, a gente falou da semana passada da ciência, não é que alguém num belo dia acordou e disse, o John McCarthy não acordou e disse, vou criar a inteligência artificial. Sim. Então, eu gostaria de destacar que por volta de 1642, o Blaise Pascal, talvez a gente aprendeu lá na matemática, Sim, na história também. Tinha os cálculos de Pascal. Isso aí, o cálculo de Pascal. E ele criou a primeira calculadora mecânica, por quê? Porque os primeiros computadores, eles computavam cálculos. Então, essa era a função. Então, esse é um dos acontecimentos que depois levou a outros acontecimentos nessa área. Também gostaria de destacar que por volta de 1837, mais ou menos, o Charles Babbage e a Ada Lovelace, ela é considerada a primeira programadora da história, uma mulher, ela escreveu o primeiro algoritmo para processar uma máquina analítica que foi criada pelo Charles Babbage. Aí, avançando um pouco mais agora já para perto de 1950, quando foi criada a inteligência artificial, dois pesquisadores, o famoso McCulloch e o Pitts, famoso quando fala nessa área, eles apresentaram um modelo de neurônios artificiais, que hoje se fala em redes neurais artificiais. Exato. Eles poderiam fazer cálculos e aprender. Esse modelo que eles criaram. Foi mais ou menos nessa época também que foi construído o primeiro computador conhecido, que é o famoso ENIAC, ou ENIAC. Ele depois... só que ele era muito grande, ele ocupava um espaço muito grande, enfim. De um prédio? Era em torno de 200 metros quadrados, um tamanho aproximado. E ele operava por meio de cartões perfurados lá de Jacquard, que era de 1800. Então, para entender que todas as áreas, que nem a gente falou na semana passada... Um sistema binário. Mas elas vão acontecendo, elas só são possíveis porque outras coisas foram acontecendo. Aí depois, sim, veio o Alan Turing, que a gente já comentou, fazendo uma linha do tempo, né? Aí foi criada a área da inteligência artificial. Logo depois foi criado a ELIZA, que é conhecido como o primeiro chatbot. Hoje a gente fala muito de chatbots, né? E em 1966 ela foi criada no MIT. Depois disso, a inteligência artificial passou por um período meio que eles consideram nessa área um inverno, porque não teve muita coisa, então ela hibernou, eles dizem, porque não teve investimento, eles projetavam algumas coisas e não aconteceram, enfim. Mas hoje, olhando para trás, se entende por que não aconteceu, porque não tinha poder computacional para isso acontecer. Então, por exemplo, eles criaram um neurônio artificial, mas não tinha poder computacional para fazer esses cálculos como a gente tem máquinas poderosas hoje na palma da mão com o celular. Mas mesmo assim, uma máquina muitas vezes não consegue fazer todo o trabalho. E um exemplo bem prático são os bitcoins, as criptomoedas, que precisam de uma rede de computadores para fazer o seu processamento. Isso aí também é algo que é tema de estudo dos cientistas da computação, que são os clusters
entre outras redes de computadores para resolver problemas bem específicos, aonde demoraria-se muito para processar apenas em poucos computadores, que mesmo uma empresa tendo dinheiro, muitas vezes ela não consegue deter como patrimônio toda a infraestrutura necessária para aquilo e precisa da colaboração que são os computadores pelo mundo. Exato. Aí depois, já perto da década de 80, também foi desenvolvido o primeiro computador pessoal conhecido, que foi vendido em escala, que Isso. era o PC, né? Personal Computer. O famoso PC. E logo depois, 2 anos depois, em 77, a Apple já criou o segundo computador. Esse primeiro computador, inclusive, foi um que o Bill Gates foi um dos primeiros a ter acesso. Então, depois, em cima disso, ele criou o sistema operacional, enfim, tudo. E 2 anos depois, a Apple criou o primeiro computador, então, que da forma como a gente conhece hoje, com uma tela, com os periféricos, o mouse, teclado, tudo, todo ele com um design como a gente conhece hoje. Aí depois disso a gente vai para a década de 80, que sim, aí voltou de novo com um pouco a questão da inteligência artificial, que foi criado o primeiro sistema especialista, que hoje eles são mais especialistas, não é que eles são mais especialistas, eles continuam com esse conceito, porque a gente procura desenvolver, por exemplo, no nosso projeto, uma solução para uma área específica, para um tema específico. A gente não faz uma solução universal que vai resolver todos os problemas. Esse conceito vem lá da década de 80 dos sistemas especialistas. Okay. E o primeiro sistema foi desenvolvido para a área da saúde, que foi para detectar bactérias no sangue. Depois disso, então, na década de 90, a gente tem outro feito que colabora com o que a gente tem hoje, a inteligência artificial, que foi lançado, popularizada a internet. Depois disso, a IBM, que nem falou antes, ela criou o Deep Blue, que era um computador, que um filme famoso chamado Game Over, que ele retrata essa história desse feito, que eles criaram um computador que derrotou o Kasparov, que era o maior campeão mundial de xadrez. Depois, quase agora terminando então os anos 2000, veio o Google, que lançou o buscador, colocou o Google no ar, vamos dizer assim, o buscador como a gente conhece hoje. Organizou a internet. Isso. Depois disso veio a Apple em 2007 com outro feito, que foi lançar o primeiro smartphone reunindo várias tecnologias dentro de um aparelho acessível na palma da mão. Claro que ali no meio tiveram algumas contribuições na área de robótica, enfim, que foram evoluindo paralelamente. Mas como a nossa área é mais software, não foi não botei o foco nisso. Depois, em 2009, veio o Google já lançou o carro autônomo, que hoje aproximadamente já fez em torno de 16 milhões de quilômetros. Já faz 10 anos que tem o carro autônomo. Já. Então, são coisas que ele já vem sendo estudado, enfim. Então, quando alguém fala em carro autônomo, não foi alguém que teve uma ideia lá, vou fazer um carro que eu dirijo sozinho. Não, ele está sendo desenvolvido, já foi envolvido em acidentes, enfim. Mas as pesquisas continuam e ele já rodou em torno de 16 milhões de quilômetros. Em 2011, a IBM teve outro feito que foi midiático, vamos dizer assim, porque eles criaram um outro computador, o famoso Watson, e ele participou de um jogo americano, que é o Jeopardy, que ele é um jogo de perguntas e respostas, mas ele é diferente, por exemplo, de um show do milhão, para quem quer entender. Ele é um jogo onde tu vai falando as respostas e depois no final tem que dizer a pergunta. O participante tem que fazer a pergunta. As alternativas são as possíveis respostas e tem que fazer a pergunta. E ele venceu esse jogo, então, levou o prêmio do jogo, Elementar, o computador. meu caro. E aí ele ficou conhecido e a IBM criou em cima disso o conceito de computação cognitiva, que é o que muito se fala e se desenvolve hoje, que seriam máquinas que podem aprender. E esse então foi um dos feitos que chamou muita atenção, enfim, e faz parte desse contexto que a gente está vivendo hoje de desenvolvimento de inteligência artificial. Entre 2011 e 2014 foram lançados os primeiros assistentes pessoais, que todos têm hoje um celular Android ou um iPhone. Muitos têm. Ou a própria Microsoft tem no sistema operacional deles a Cortana, a Apple tem a Siri, o Google tem o Google Now. E então a gente tem inteligência artificial embarcada nos nossos dispositivos, no nosso dia a dia. A gente não sabe, mas a gente tem. Faz parte das nossas vidas já. Isso, só que a gente não tem esse entendimento. Outro feito que eu gostaria de destacar ainda, que é um filme também, que é AlphaGo. Depois a gente pode colocar sugestões dos filmes aqui embaixo, para quem quer, enfim, são filmes bem interessantes. Melhor maneira de estudar, né? Assistindo filmes. É, muito interessante.
que é o AlphaGo, que é outro jogo. Então a computação ela sempre se preocupa muito em porque jogos a maioria de tabuleiro, enfim, difíceis, porque seriam problemas complexos para resolver. Então que precisam de muita estratégia, tem muitas possibilidades. E em 2015 a Google criou um computador que derrotou o campeão mundial de AlphaGo, que é um jogo chinês de tabuleiro. E ele foi considerado, então, venceu esse jogo, então, que é outro feito que ele teria que pensar muito o computador. Então, na verdade, pensar estatisticamente. Então, ele popularizou o que hoje a gente conhece como aprendizado profundo, que é o Deep Learning. Por meio desse jogo, que ele precisou desenvolver essas habilidades. Então, essas são algumas das características dessa época. Muito interessante, Vandoir, principalmente pela oportunidade que você está nos dando de aprender mais sobre inteligência artificial assistindo filmes. Agora nós temos desculpas para ficar, então, no Netflix maratonando. Muito legal. Falando em Netflix usa inteligência artificial, que vai ser o tema do nosso próximo Diário de Bordo. Perfeito. O que a gente usa, o que está acontecendo, então, de inteligência artificial? Onde está a inteligência artificial no nosso dia a dia? Como a gente pode estar usando e nem percebendo? Então, no próximo Diário de Bordo, vamos falar sobre isso. Perfeito. Para receber o vídeo da próxima semana, você deve ativar as notificações no sino aqui embaixo. Você já conheceu um pouco da história da computação mais voltada para a inteligência artificial e agora você vai saber o que está acontecendo na sua vida hoje e depois nós vamos falar, possivelmente nos próximos vídeos, o que vem por aí no futuro. Obrigado, pessoal. Curtam o vídeo, assistam, compartilhem, mandem para os seus amigos para conhecer um pouco sobre isso. Hoje em dia a gente precisa estar por dentro do que está acontecendo. Então, quero mais uma vez agradecer e que continuem nos acompanhando nos próximos episódios do Diário de Bordo. Obrigado.